Olá, pessoal! Resolvi gravar mais um vídeo para vocês, agora retratando o conteúdo da nossa última atividade, que foi sobre projeção cartográfica. Então, vou explicar um pouquinho para vocês. As projeções cartográficas são formas ou técnicas de representar a superfície terrestre em mapas, Também tem relação com a matemática e a geometria. Diz respeito às técnicas de representação da superfície arredondada da Terra no plano cartográfico, passando do tridimensional para o bidimensional. Exemplo aqui, essa imagem aqui, a Terra representada no plano tridimensional e aqui outra imagem representada no plano bidimensional. Todos os mapas são representações aproximadas da superfície terrestre, uma vez que a forma esférica da Terra é desenhada sobre uma superfície plana. Assim, todo mapa possui distorções de direção, área ou forma, Não é possível representar a superfície esférica do planeta numa superfície plana sem que ocorra algum tipo de deformação ou distorção. A Terra, relação funcional mapa, Mas o que é um mapa? O mapa é a representação plana da Terra, Então, foi a partir de uma técnica que é a projeção cartográfica que foi possível obter a representação plana da Terra, em mapa. A maioria dos mapas é feita a partir da projeção dos meridianos e paralelos, curvos da esfera terrestre, em uma das figuras geométricas abaixo, Então, aqui, as figuras geométricas, cilindro, cone e plano, Tipos de superfície adotada, que é as cilíndricas, planas ou azimutais e cônicas. Aqui a Terra, e a relaçãozinha dela com as projeções, a cônica, a plana e a azimutal. Projeção cilíndrica. O mapa é construído imaginando, desenhado num cilindro tangente ou secante à superfície da Terra, que é depois desenrolado. Projeção plana, o azimutal. O mapa é construído imaginando, situado num plano tangente ou secante a um ponto na superfície da Terra. Exemplo, projeção estereográfica polar. Projeção cônica. O mapa é construído imaginando, desenhado num cone que envolve a esfera terrestre, que é em seguida desenrolado. Vou explicar mais detalhadamente cada uma. Primeira, projeção cilíndrica, Muito usado para representar planisférios. Os paralelos e meridianos são projetados sobre um cilindro, que é depois planificado. Os paralelos e meridianos são retos e formam ângulos retos. Esse tipo de projeção apresenta os paralelos retos e horizontais. Aqui, os paralelos, você pode ver, retos e horizontais, Os meridianos, retos e verticais, acarretam um crescimento exagerado das regiões de elevadas latitudes. E o mais utilizado para a representação total da Terra é o mapa mundi, um exemplo. Então, aqui o nível de distorção da projeção cilíndrica. À medida que vai se distanciando da linha do Equador, há uma alta distorção, e à medida que se aproxima, há uma baixa distorção. Nesta projeção, os meridianos e os paralelos são linhas retas que se cortam e em ângulos retos, Podem ver, os paralelos e os meridianos. Nelas, as regiões polares aparecem muito exageradas. Os mapas mundi são feitos em projeção cilíndrica, Aqui, exemplo, projeção de mercado, que eu vou falar mais à frente. Outro tipo de projeção, a cônica. A projeção cônica resulta da projeção do globo terrestre sobre um cone, Aqui, esse exemplo aqui. Que posteriormente é planificada. Esse tipo de projeção apresenta paralelos circulares e meridianos radiais, isto é, retas que se originam de um único ponto, E usado principalmente para a representação de países ou regiões de latitudes intermediárias, embora possa ser utilizado para outras latitudes. Então, aqui, à medida que vai se distanciando do ponto, dos pontos, e do meio há uma alta taxa de distorção, E à medida que vai se aproximando, há uma baixa distorção. Nesta projeção, os meridianos convergem para os polos
E os paralelos são arcos situados a igual distância uns dos outros. São utilizados para mapas de países de latitudes médias, né? Os meridianos, eles partem aqui, como vocês podem ver, ó, de um único ponto, né, ó, os meridianos. E os paralelos são arcos situados e iguais, ó, em situações iguais, ó. A gente pode ver os arcos aqui, né? A distância de um arco para o outro é a mesma. Outro tipo de projeção, que é a projeção azimutal. A projeção azimutal resulta da projeção da superfície terrestre sobre um plano a partir de um determinado ponto de vista. De acordo com Evans Hayes, famoso cartógrafo americano, as projeções azimutais são de 3 tipos: polar, equatorial e oblíqua. Esse tipo de projeção, elas são utilizadas para confeccionar mapas especiais, principalmente os náuticos e os aeronáuticos, né? Então, a gente vê aqui que a medida de distorção, né, dessa projeção, a medida que se vai se distanciando do ponto central é alta e a medida que se aproxima é baixa. A distorção no mapa aumenta conforme a distância do ponto de tangência, considerando que a distorção é mínima perto do ponto de tangência. As projeções azimutais são apropriadas para apresentar áreas que têm extensões aproximadamente iguais nas direções norte, sul ou leste-oeste. Projeções paralelos meridianos e sua utilidade, né? Na projeção cilíndrica, os paralelos e os meridianos retos e deformações nas regiões de alta latitude, os polos, né? Utilidade, melhor para visualizar regiões perto do Equador. A cônica. Meridianos retos e convergentes, os paralelos são círculos concêntricos. A utilidade, melhor para visualizar regiões de latitude média. Azimutal. Meridianos retos e divergentes, os paralelos são círculos concêntricos. Distorções aumentam a partir do centro, né? Utilidade, preferidos para representar regiões polares e mapas estratégicos, quando se quer dar destaque a um ponto central. Classificação das projeções, né? São 3, equidistantes, equivalentes e conformes. Equidistantes, mantém as distâncias lineares a partir de um centro, mas apresentam distorções nas áreas e nas formas. Exemplo, as projeção azimutal. Equivalentes apresentam formas distorcidas, mas as áreas mantêm o mesmo valor da área real. Né? As formas ficam prejudicadas. Exemplo, projeção de Peters, que eu vou falar mais à frente. Conformes procuram manter os ângulos conservando assim as formas terrestres, mas apresentam distorções nas áreas. Exemplo, projeção de mercado, que eu também vou falar mais à frente, não? Então, esses são os 3 tipos de classificação das projeções. Projeção de Mercato, né? Idealizada no século XV, a projeção cilíndrica de Mercato tornou-se a preferida dos navegantes por ser a única em que as direções podiam ser traçadas em linhas retas sobre o mapa, né? O planisfério de Mercato expressa o contexto histórico da expansão marítima europeia e o domínio de terras até então desconhecidas, né? Foi criado para facilitar as navegações e até hoje tem esse propósito, certo? Nessa projeção, os paralelos e os meridianos são as linhas retas que se cruzam formando ângulos retos. Pertence a um tipo chamado conforme, né? Como eu já expliquei. Porque não deforma os ângulos. Em compensação, as áreas extensas ou situadas em latitudes elevadas aparecem nos mapas com dimensões exageradamente, né? E a gente tem um exemplo da centralização na Europa, né? Os valores europeu ou eurocêntricos. Aqui um exemplo do mapa, né? Da projeção de mercado. Vocês podem ver a distorção maior não tem muita distorção, né? Outro tipo de projeção, que é a projeção de Peters, o professor alemão Arno Peters elaborou uma das mais recentes e inovadoras projeções cartográficas. Trata-se de uma projeção cilíndrica equivalente, né? Ou seja, preserva as dimensões relativas dos países e continentes.
distorce as formas, principalmente nas pequenas latitudes, diferentemente da projeção de mercado, né? Alongando os países e continentes no sentido norte e sul. Mercato vezes perto, né? São os mapas mundos mais usados, ambos feitos a partir de projeções cilíndricas, né? Então, os dois foram feitos a partir de projeções cilíndricas. Tanto o planisfério de Mercator como o de Pether apresentam limitações, né? Os mapas, que são representações planas da superfície terrestre, sempre mostram alterações na forma, na dimensão da superfície ou na distância dos elementos apresentados. Projeção de Mercator é uma cilíndrica conforme, né? Excelente para navegação, como eu já falei, perfeita nos ângulos e formas, distorcida nas áreas com as terras próximas ao polo, elevadas latitudes, desproporcionalmente maiores, coloca a Europa no centro do mapa, né? Como eu falei, o eurocentrismo, dá destaque à Europa. Projeção de Pether, cilíndrica é o equivalente, mantém a proporção nas áreas continentais, distorcido nos ângulos e formas, né? África no centro. Propostas de Pether, né? Duas. A primeira, valorização do mundo subdesenvolvido, mostrando sua área real. Segunda, ressalta a ideia de que por trás de cada mapa sempre existe um conteúdo político, ideológico, né? Então, ele coloca os países desenvolvidos em destaque. Anamorfoses são mapas esquemáticos sem escala cartográfica. São representações em que as áreas sofrem deformações matematicamente calculadas, tornando-se diretamente proporcionais a um determinado critério que se está considerando. Então, pessoal, é isso. Né? Eu acho que eu falei um pouquinho rápido, mas é porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Qualquer dúvida, vocês podem estar me entrando em contato comigo no meu WhatsApp. Façam a atividade, que é importante. Eu recebi poucas atividades até agora. Então, eu peço que vocês façam, assistam o vídeo e fiquem em casa. Até mais.